Esta oficina foi viabilizada com apoio da Prefeitura de São João del Rei por meio da Secretaria Municipal de Cultura, premiado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017 de 2020. Bom, thumbnail, numa tradução literal, significa unha do dedão, unha de dedão. Então a gente pode interpretar como uma síntese, né? Uma versão menor e mais simplificada de uma ideia, por exemplo. Mas olha só, não significa a mesma coisa que rascunho, tá? Porque no thumbnail a gente não sabe exatamente como que vai ser o desenho, nem sempre a gente sabe exatamente como o desenho vai ser. Então é uma forma de você criar o desenho daquela ideia que está surgindo na sua mente ou uma ideia que alguém lhe entregue pronta. Por exemplo, se alguém escreve uma parte de um roteiro para você, você coloca aquela ideia no papel, criando, né, uma forma de visualizar aquilo ali manifesto, né, visível no papel, tá? Então, nos quadrinhos você pode ou não trabalhar a partir de um roteiro, né? O roteiro é essa forma, né, essa descrição dos acontecimentos que você tem para poder desenhar a sua página lá, fazer o seu quadrinho. Então, de qualquer forma, se você tem ou não tem um roteiro, você precisa decidir qual vai ser a melhor forma de contar essa história. E aí que entra o thumbnail, porque a partir desse recurso de fazer um desenho menor, mais simplificado, você vai compondo, tá, as suas imagens e vai já vai conseguindo ler, né? Perceber como aquilo está ficando, como aquilo está se apresentando. Então você vai começando a entender melhor como que você vai contar essa história. Na minha história, eu escrevi um roteiro assim bem solto, não descrevi muito e com muitos detalhes como seriam os quadros, por exemplo, como seria a composição da página. Eu fui apenas escrevendo para conseguir deslanchar a história, conseguir desenvolver um pouco a história. E eu vou ler agora um trecho, para vocês terem bem a noção de como que eu escrevi esse roteiro. Então assim, é a parte da primeira página da história. Então eu escrevi: cena do banheiro. Eu descubro que deve haver um propósito em estar vivo, e esse propósito deve ser encontrar outra pessoa igual a mim. Próximo dia. Eu vou até a menina mais legal da sala, na hora do intervalo, e entre parênteses eu escrevi parquinho, e me sento perto dela esperando acontecer alguma coisa. Entre parênteses de novo eu coloquei: talvez criar uns quadros onde imagino estar conversando com ela. Fecha parênteses. Não acontece nada e ela sai para brincar de qualquer coisa. Bom, e a partir desse roteiro, né, disso que eu escrevi, eu fiz esse thumbnail, tá? Então vocês reparam que no roteiro eu não descrevo exatamente como que vai ser o quadro, quem vai estar aparecendo exatamente, como vai ser o ângulo, se está de dia, se está de noite. Quer dizer, eu tenho essa parte da história e a partir daí eu vou imaginando como eu quero que o desenho represente essa ideia. Então eu imagino como se fosse uma cena, né? Na verdade, como se fosse uma fotografia, assim. E aí, a partir dessa imaginação que eu tenho, a partir do que eu li, é que eu vou criando as imagens. Então eu vou criando uma imagem e aí eu vou entendendo como que aquilo se relaciona com o resto do espaço da página. Então eu vou tentando entender como uma cena, né, um quadro, vai se relacionar com o outro dentro daquele espaço inteiro da página.
Nessa hora também, vou pensando um pouco sobre o ritmo da página. Por exemplo, se um quadro ele é pequeno, a página tem um tamanho pequeno, a gente lê ele mais rápido, né? A gente passa por ele mais rapidamente, nosso olhar passa por ele mais rápido. Se o quadro ele é maior, a gente vai demorar um pouco mais para lê-lo. Então, compensando e equilibrando esses valores, né, esses tamanhos e tal, eu vou entendendo mais ou menos como que vai ser o ritmo da leitura. Então eu vou pensando em deixar quadros, né, criar quadros maiores para momentos onde eu quero que a pessoa fique ali por mais tempo. E quadros menores, onde aquilo é só uma passagem, né, uma ideia que quer se relacionar com outra de maneira mais rápida. Então nessa hora que eu estava fazendo os thumbnails ali, eu já estava imaginando também os balões, né, de fala, onde entrariam as falas, os diálogos, os balões de texto, tá? Mas eu cometi um erro nessa parte, porque eu fui fazendo os thumbnails de todas as páginas, tá? Eu tinha feito o roteiro lá de tudo, de toda a história lá, e aí eu comecei a fazer os thumbnails de todas elas, e imaginando os diálogos, já colocando ali os espaços dos balões, e tudo bem. Num segundo momento, eu fui fazer o desenho, fui transpor esse thumbnail para a página mesmo, fazer o real desenho dessas páginas. E copiei exatamente ali os balões que eu tinha desenvolvido, do jeito e do formato que eu tinha desenvolvido, do tamanho que eu tinha criado no thumbnail. Só que eu esqueci de escrever os roteiros enquanto eu estava imaginando em algum lugar, para deixar, os roteiros não, os diálogos, né? Eu imaginava, fulano vai falar tal coisa, porque fazia sentido dentro daquela cena e tal. Mas eu não escrevi, eu esqueci de escrever isso em algum lugar. Na hora que eu passei o thumbnail pro desenho, pra página de verdade, eu copiei exatamente como estava. No terceiro momento é que eu fui colorir ele, né, a página, e aí escrever os textos já no computador. E aí eu percebi que eu não tinha o texto, eu não tinha diálogo, eu não tinha escrito fala nenhuma. E aí eu comecei a desenvolver a fala depois, de novo. E aí em alguns momentos eu falei, nossa, eu preciso de um outro balão aqui, eu preciso desenvolver esse texto melhor, e aí preciso colocar um outro balão. Então isso já influencia no design que eu tinha criado antes. Então eu acredito que isso foi uma falha de processo, e como eu estou mostrando aqui, é justamente os erros também servem para a gente tirar lições, tá? Então seria interessante de repente já escrever todos os textos, as falas, os diálogos ali na hora que você está criando a sua thumbnail, porque aí você já sabe o espaço que aquela informação vai ocupar também dentro do quadro, tá? Bom, gente, então deu pra ver mais ou menos como eu fiz, né? Então minha dica é que você realmente gaste um bom tempo na hora de fazer os seus thumbnails ali, porque é nesse momento que você está compondo o seu quadrinho, né? Você está compondo a sua página do quadrinho. Então você pode testar formatos de quadros diferentes, quantidades de quadros diferentes na sua página, como que você vai, de repente, chegar àquela ideia que você está querendo desenvolver ali naquela página mais rápido ou de forma mais clara. Enfim, é um momento onde você vai testar muita coisa e já vai pensando também como que os textos, né, os diálogos vão entrar ali e vai escrevendo tudo direitinho, tá certo? E se divirta, assim, crie. Nessa parte eu acho que vale a pena você usar a criatividade mesmo para de repente até criar uma solução bem interessante, uma solução nova, assim, uma coisa que você pode estar criando um estilo também diferente de montar a sua página. Então minha dica é, aproveite bem esse tempo da produção desses thumbnails, porque é rápido, é pequeno, você faz, se alguma coisa não sair muito bem, você apaga e faz de novo, tá certo? E agora, o que fazer? Vamos treinar fazer thumbnails? Procure em livros de histórias que você possui na sua casa ou na própria internet uma história que você possa usar como referência. Escolha uma parte da história em que se descreva uma cena ou um acontecimento.
Utilize essa parte da história para desenhar como você imagina a cena. Lembre-se que você está fazendo um thumbnail. Não precisa fazer um desenho elaborado e trabalhoso. Apenas um esboço rápido de como você imagina a cena. O thumbnail serve para testar o desenho, para você avaliar se é ou não uma boa representação da ideia. Portanto, refaça o thumbnail desta cena até ficar satisfeito com o resultado. Gente, então obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil, tá? Que vocês tenham gostado e até a próxima.